Estamos ao vivo. Boa noite, pastor. Boa noite, Bispo Newton Alves. Boa noite, pastor Abimael. Prazer estar aqui. E queremos que Deus nos dê a direção e que, através dessa live, a gente possa, principalmente, falar com aqueles que têm a fé, os cristãos, verdadeiros fiéis e que precisam entender que é um momento de luta, um momento de posicionamento, um momento de lutar. Sim. Sim, perfeitamente, Bispo. Nós estamos hoje aqui com o propósito de comentar e, ao mesmo tempo, dar uma posição, né? Nos posicionarmos como pastores, como servos de Deus, né? Como cristãos, diante da situação que nós estamos vivendo. Hoje, Bispo, a igreja evangélica, a igreja cristã, de uma forma geral, inclusive, católicos, protestantes ou evangélicos, como podemos dizer, sentou no banco dos réus, né? E foi condenada. Né? Foi condenada pelo pensamento dos homens a ficar de portas fechadas. Né? Agora há pouco foi dada a sentença pelo STF. É importante, eu vou tentar aqui, de alguma forma, passar um panorama geral do que está acontecendo, tanto em relação ao país, né? Muita gente já sabe, outros ficam confusos, para a gente chegar no ponto principal. Nós somos servos de Deus, pastores, a gente chegar no ponto principal, que é o aspecto espiritual, porque a pandemia começou aí... Só uma observação. A sua live, ela está passando em que perfil? No Facebook, né, Bispo Newton Alves. Bispo Newton Alves, aproveita quem estiver aí nos assistindo, compartilhar, pedir os amigos para compartilhar, porque é muito importante isso. Então, eu voltando aqui um pouquinho, é importante a gente entender o que está acontecendo no país, muita coisa no aspecto natural, mas, evidentemente, as forças malignas, o diabo, os demônios, até de situações naturais, eles tiram proveito. Às vezes, um homem perde o emprego, dificuldades financeiras vêm, o casal começa a se desentender, brigas por causa de problema econômico, e, às vezes, daquela situação, um espírito maligno trabalha para destruir um casamento, dividir aquela família. Então, às vezes, de uma situação natural, muita coisa ruim acontece. Então, a pandemia começou aí no mundo, praticamente. Veio o presidente da República, antes de tudo, anunciou, vem a pandemia, mas havia o carnaval, governadores aí de São Paulo, Rio, Bahia, da onde tinha interesse em ganhar muito dinheiro com o carnaval, emissoras de televisão, não foi só a Globo Lixo, né? Mas muitas emissoras de televisão, essa pandemia é uma besteira, tal, por causa do carnaval. Veio o carnaval, né? Aí tudo mudou. Aí agora a pandemia, nós começamos a viver essa situação aí praticamente em janeiro do ano passado, né? Praticamente janeiro não, março do ano passado, e aí começa... um grande problema, porque nós temos, na realidade, muitos políticos, restam poucos, que são corruptos. Restam poucos. A grande maioria são corruptos mesmo, eles estão declarando aí claramente que eles querem ver o país arruinado mesmo, porque eles querem voltar ao poder. Então, tem uns que nem disfarçam, né? Eles são corruptos mesmo, eles começaram a trabalhar e viram na pandemia uma oportunidade para ver se derruba o presidente, leva o país ao buraco. Eu não estou aqui em defesa do presidente, eu, evidentemente, não tenho vínculo político partidário com ninguém, absolutamente ninguém. Apoio o presidente, considero um homem honesto, né, que está lutando para fazer o melhor, e dou todo apoio mesmo, como um cidadão, como um pastor que sou. Mas o que aconteceu? Começaram os políticos a aproveitar a situação é a chance para derrubar o presidente. Aí a gente vem para o lado da imprensa, uma mídia que, na sua grande maioria, é podre. Desculpe os termos aqui, mas é podre.
É uma mídia que durante... militante, podre, corrupta. Isso, que durante 16 anos, muita gente não sabe, na época do PT, 16 anos, Lula e Dilma, essa mídia recebeu 29 bilhões de reais do governo. Enquanto o cafajeste do Lula roubava de dia, de noite, roubava de dia e de noite aqui no Brasil e fora, essa mídia, essa grande parte da mídia que recebeu 29 bilhões, colocava o Lula como o estadista, é o maior líder que existe e tal. Ele sai, vem a Dilma é a mulher mais importante do planeta, tal, porque essa mídia foi alimentada com muito dinheiro. Agora não tem mais dinheiro. Está cheio de ódio. É uma mídia que, na sua grande maioria, é absolutamente podre. Não é só Globo lixo, não é só Folha de São Paulo lixo, CNN lixo. Se eu fosse citar aqui, restam poucos que são jornalistas corretos. Aliás, outro dia tinha uma jornalista muito cara de pau, muito desonesta, no fundo de um cemitério, com um cinegrafista, deram dinheiro para o coveiro, e mandaram ele jogar areia dentro da cova sem que tivesse ninguém, só para dizer, olha, tá... Enfim, aí vem a imprensa, terroriza, aí vem uma parte, né, que a gente não entende muito bem, porque enquanto tem médicos aí, profissionais da saúde, lutando para salvar vidas, aí vem outro e diz, não, o tratamento precoce não presta, não serve, né, porque a gente sabe... Muita coisa acontecendo, o governo federal mandando dinheiro absurdo para os estados e municípios. Aqui em São Paulo parece que recebeu cento e tantos bilhões. 135 bilhões. 135 bilhões. A gente tem que suportar esse governador que parece mais um psicopata, né, que está querendo destruir mesmo a economia, e ele não é o único, tem outros por aí, Então, muita coisa acontecendo, quebrando a economia, muita injustiça acontecendo. Aí a gente vem o Supremo Tribunal Federal, que, na realidade, não merece respeito nem de bandido, nem os bandidos respeitam, porque eles soltam bandido, eles soltam traficante. Quem é que vai respeitar? Infelizmente, a realidade é essa. Eu sou um pastor, mas eu respeito lá o Supremo. A maioria deles está trabalhando para arrebentar com o país, não respeita a Constituição. Eles estão acabando com a condenação, estão cancelando as condenações do maior rei, o maior ladrão que já houve. No mundo inteiro, ninguém vai passar o Lula. Se fosse aí analisar a condenação, o Sérgio Cabral está com 300 e poucos anos de condenação. Se fosse legal, o Lula passaria 1000 anos aí de condenação, se bobeasse. Mas o que acontece? Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, muita injustiça, muita gente desesperada, muita coisa acontecendo, e aí vem o outro lado, que é o lado principal que a gente quer falar, começa a se aproveitar para atacar o Evangelho, impedir a obra de Deus, impedir o Evangelho. E no começo da pandemia, pastor, nós conversamos há quase um ano atrás, lembra? E nós conversávamos e a gente dizia, olha, nem muitos pastores enxergaram isso, mas a gente falava, poucos, olha, eles vão aproveitar essa pandemia, políticos corruptos, gente que serve o diabo, gente que odeia o Evangelho, eles vão aproveitar para atacar o Evangelho, para impedir as igrejas. Aí vem os pastores, me desculpe, muitos, a maioria, dormindo o sono, eu não sei nem se é o sono da morte. Vamos fazer live, a igreja somos nós, fica em casa, a igreja somos nós, né? E aí começou essa coisa, agora está na hora de mostrar que nós somos o templo, fica em casa. Eles acreditaram que fazendo live, culto online, todo mundo ia sentar direitinho no domingo para assistir, a igreja continuaria forte, e aí começou uma luta porque alguns poucos batalhando contra tudo isso, enquanto outros
dizendo, não, vão fechar, fique em casa. A gente sabe, tem que tomar os cuidados aí devidos, uso de máscara, álcool gel, né, distanciamento em algumas situações, mas a gente sabe, no fundo, que o lockdown não resolveu. São Paulo trancou tudo aí novamente, o governador aí, parecendo um psicopata, trancou tudo. E o que aconteceu? O número de mortos aumentando, mas, por outro lado, hospitais tendo que se submeter a determinado protocolo. Muita gente, infelizmente, perdeu a vida. A gente está orando para cessar essa coisa. Muita gente, de fato, perdeu a vida, mas muita coisa errada acontecendo, gente quase sendo enterrada viva, nós temos visto isso, né? Quebrou o braço, é Covid, qualquer coisa é Covid, muita coisa ruim acontecendo. E por trás disso, nós somos servos de Deus, a gente tem que entender. Está acontecendo tanta coisa ruim e por trás disso o diabo está trabalhando. Eu tenho aqui alguns dados aqui que eu vou passar rapidamente. O ano passado, suicídio no mundo, 1 milhão. 1 milhão de pessoas suicidaram, isso é o que está registrado. No Brasil, suicídio cresceu, triplicou do ano passado para cá. Triplicou no Brasil, é só as pessoas verificar os dados. Verdade. O acesso aos sites de pornografia cresceu 600% no mundo. Aí, número de divórcio aumentou 290%. Aí, aqui no Brasil, abuso sexual aumentou 28%. E agressão física contra mulheres, 37%. Então, de toda essa situação que está acontecendo, tem uma pandemia, evidentemente que tem. Milhares de pessoas perderam a vida. Mas muita coisa está acontecendo, e a gente pode falar, especialmente aqui no Brasil, porque a coisa se tornou uma oportunidade política para muitos tentar derrubar o presidente, falando política, a oportunidade para a mídia voltar a ganhar rios de dinheiro com outro governo, com outro presidente. Muita coisa acontecendo, muita gente se mostrando corruptas, injustas, enquanto tem policiais que são honestos, que lutam para defender cidadãos. A gente está vendo policial batendo em mulher, batendo em idoso, a gente está vendo muita coisa acontecendo. E aí o que acontece no meio de tudo isso? Aonde a igreja não se posiciona, a igreja não tem que batalhar espiritualmente, tanta coisa ruim acontecendo, e por trás de tudo isso existe uma guerra, não é só uma luta política, há uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual agora ela está ficando muito mais clara para muita gente, porque agora, não, a igreja tem que permanecer fechada. A guerra está clara. Eu vou dar um exemplo, senhor. Nós temos igreja em Moçambique. E Moçambique tem 30 milhões de habitantes. Graças a Deus, os países da África, a situação da pandemia foi mínima, graças a Deus. Sim. Moçambique, com 30 milhões de habitantes, deve ter tido aí agora 800 mortes até agora. E quando for verificar, a estrutura de saúde do país é precária. Lá parece que tem 2.500 médicos para o país inteiro, para 30 milhões de pessoas. Verdade. Mesmo um número mínimo de casos de Covid, o presidente mandou fechar as igrejas, abriu escola, estádio de futebol, fechou as igrejas. Há alguns meses atrás, ele mandou fechar e determinou 30 itens, exigiu que se seguisse 30 itens. Para você ter uma ideia, havia um item que dizia que na igreja tinha que ter um quarto especial para colocar alguém infectado, alguém com febre. Em igrejas na África lá, a maioria delas não tem nem banheiro. Não tem banheiro. Aí o presidente, ele aproveitou, a igreja, para reabrir, isso no começo do ano, tem que ter uma sala especial para colocar alguém se estiver com febre.
E agora, novamente, ele mandou fechar todas as igrejas, mesmo que não tenha caso. Estádio de futebol está aberto. Ginásio de esporte está aberto. Olha aí. Escolas estão abertas, mas as igrejas estão fechadas. E eu tenho dito, eu tenho contato com muitos pastores lá, nós temos igreja lá, tem um projeto de lá, e a gente tem dito, olha, está na hora de se posicionar. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo, muita coisa ruim, mas a gente tem que ter aquele entendimento. Não é só, tem a guerra política, tem a imprensa suja, corrupta mesmo, suja, podre mesmo, que luta, morre por dinheiro, se não dá dinheiro, se o presidente estivesse dando dinheiro para essa imprensa, né, pô, ele seria o maior líder do planeta. Não tem dinheiro. Bem, isso, igual fizeram com Lula. A gente sabe disso. A economia quebrando. Milhares de pessoas desesperadas, perdendo emprego, falindo, gente passando fome, gente que tinha uma vida simples, agora está na miséria, né? E com todo o esforço que o governo vem fazendo. E agora, o que acontece? Está na hora, eu penso que está na hora, mais do que na hora, da igreja, líderes verdadeiros, pastores, os servos, os cristãos, está na hora de acordar. Quem não acordou, fala assim, opa, nós temos uma responsabilidade espiritual. Nós temos uma responsabilidade como cidadão, mas temos uma responsabilidade espiritual. O que deveria estar acontecendo? Tem muita coisa que o presidente não vai conseguir resolver. Tem coisa que só vai acontecer com oração mesmo. É Deus botando a mão. Tem coisa que não vai mudar só com esforço humano, de governo, de um de outro. Mas há uma necessidade da população, em geral, se levantar contra tudo isso, e nós cristãos também. A população que não tem a presença de Deus, quem não conhece Jesus, quem não tem uma vida com Deus, tem uma parte a fazer, né, que deve fazer como cidadão. Sim. Mas nós, como a igreja, nós temos que nos posicionar. E aí se o senhor me permite, depois, eu queria falar um pouquinho aqui, mais ou menos como um bolo, tá? Eu estou imaginando um bolo, a gente vai dividir em fatias, tá bom? E aí, as pessoas em casa nos ajudam, se a gente esquecer, se eu esquecer aqui de alguma fatia, né? A igreja não tem que se posicionar em vários aspectos, ela não tem que se posicionar não só no sentido da luta espiritual, da oração, da fé, de clamar pelo país, mas a igreja também tem que se posicionar, né? Porque nós temos o direito, inclusive hoje o Supremo, mais uma vez, ele rasga, né? Mais uma vez, ele rasga, toda semana ele rasga a Constituição, né? Mas nós temos o direito na Constituição. Agora, por que muitos líderes, e eu tenho que falar, e as pessoas cristãs que estão me assistindo, não desanimem, não. A gente só abençoa com a verdade. É a verdade que liberta. A gente tem que entender que existem homens de Deus valiosos desse mundo, mulheres de Deus, servos de Deus fiéis, que realmente são preciosos para Deus. Mas por que muitos aí não se levantam? Pastor, vamos para o bolo? Vamos dividir o bolo? Por exemplo, tem uma fatia que eu vejo assim, eu estava imaginando aqui, meditando, é como se a gente pegasse um bolo e a gente vai dividir em fatia. Tem uma fatia de líderes, igrejas que são, às vezes, até grandes, e líderes, né, que são aí considerados celebridade aí no país. Muitos desses estão vendidos politicamente. A gente não pode esperar por eles, não. Esses são os que levavam Lula nas inaugurações, nos templos, jantavam com Lula, botava Lula, Zé Disseu, botava o Cunha no altar, botava Cabral no altar. Essa gente que é pastor, é líder, mas cadê eles? Eles estão de joelho, não estão? Eles estão de joelho, eu não vejo eles fazerem nada. Cadê? Muitos deles têm rede de televisão, têm rede de rádio, muitos deles têm um poder de comunicação muito grande. O que eles estão fazendo? Nada. Nada.
Eles não estão fazendo nada. Por que não estão fazendo nada? Porque muitos deles são vendidos politicamente. Muitos deles abraçavam o Lula, muitos deles faziam muita coisa por aí. E hoje, diante de uma situação como essa, cadê que eles estão lutando pelo Evangelho? Cadê que eles estão usando suas emissoras de rádio, de televisão? Cadê que eles estão lutando para dizer, não, nós não aceitamos isso aqui, a palavra de Deus diz assim, a obra de Deus tem que ser vista dessa forma? Eles não têm força diante dessas pessoas e situações. E isso acontece no âmbito federal, estadual e municipal. Tem pastores aqui na cidade que eles não têm condição de confrontar nada. E em muitas cidades também, porque eles se venderam politicamente, eles não mantiveram aquela distância que o homem de Deus tem que... a política é importante, a política é necessária, mas o homem de Deus ele tem que manter a postura dele de homem de Deus. Não, eles apoiavam qualquer um, eles se vendem na época da eleição, hoje eles estão de joelho. Eu vejo de joelho. Essa é a primeira parte do bolo. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Se eu tiver errado, tudo bem, mas é a primeira parte do bolo. Isso tem sentido, sim, também, bispo. Isso tem sentido. Nesse universo nosso, existe, sim, essa porção de liderança que negocia. Né? Negocia. Faz isso, exatamente isso. Chegou a eleição, eles não querem saber quem é que vai para o poder, quem que pega o poder. Eles se aproximam. A gente viu o que fizeram com Lula. E muitos desses aí que colocaram lá no Rio de Janeiro várias vezes o Cunha como se fosse um homem de Deus. O Cunha é homem de Deus, o Cabral é homem de Deus, o não sei quem é homem de Deus. Hoje, eles não podem fazer nada. Eles têm até recursos, eles têm poder de comunicação, eles têm muitas das vezes rádio, televisão, eles têm muita coisa, mas eles estão de joelho porque eles não podem confrontar ninguém. Aí nós vamos para a segunda parte do bolo. Segunda parte do bolo, a fatia do bolo, que eu acho que as pessoas em casa podem dizer se a fatia é grossa ou se a fatia é fina, né? Certo. São os que, infelizmente, são corrompidos no trabalho, no que fazem, e não têm espiritualmente muita coisa para fazer, né? Aí tem os pastores, e a live não é para atacar, não, mas é para despertar quem é fiel. Tem a fatia dos pastores, estão acomodados com a vida. Eles estão com a vida muito bem tranquila, e para eles, se a igreja vai abrir, vai fechar, para eles não importa. As ovelhas não importa. Eu vi, ano passado, quando estávamos lutando para que as igrejas fossem abertas aqui na cidade, em conselho de pastor aqui na cidade, que na cara de pau, o prefeito aqui também não tem vínculo político com ele, o prefeito falou, não, para mim, as igrejas devem permanecer abertas, fez reunião conosco, né? No mesmo dia, o conselho de pastores aqui, que é comandado por alguns que se acham medalhões aí do Evangelho, né? Esse conselho soltou uma nota dizendo, não, eu sou contra, nós somos contra a abertura das igrejas. Eu falei assim, mas peraí, nós somos pastores e agora nós temos que, além de ter que enfrentar o diabo, os demônios, tem que enfrentar gente maligna que está aí com poder político, tem que enfrentar tanta coisa, e agora a gente tem que conviver com isso, tem pastores. Não, nós não concordamos com a abertura das igrejas, criticaram, tentaram difamar os pastores que estavam lutando para abrir as igrejas. Então, tem uma parte que eles estão vendidos politicamente, tem uma parte que está acomodada com a vida, eles não estão nem se importando. Muitos deles, muitas igrejas, por exemplo, aqui na cidade, tem muitas igrejas, muita gente já se desviou. Na sua cidade também deve ter. Muita gente que abandonou. Infelizmente, bispo, nós estamos vendo isso em todas as denominações. Eu tenho conversado com pastores de outras denominações também, e isso é um fato. Muita gente já desviando. Eu tenho conversado com irmãos da igreja, tem dito, pastor, tem gente que não vai mais voltar. Nós temos uma outra igreja, vamos ter uma outra igreja. Infelizmente. Nós temos 2 bolos essa noite. Um é para pastor, outro é de cristão membro. Depois a gente chega lá. Nós vamos chegar na fatia deles. Aí tem a fatia
daqueles pastores que, né, eu falava aqui há pouco, tem pastor que, infelizmente, está fazendo a obra de Deus como se fosse um hobby. Ele vai lá no domingo, faz se tiver, faz se não tiver, eles não estão se importando. A gente não vai poder contar com eles, não vamos poder contar com eles. Eu estou sendo aqui muito pé no chão, porque a gente tem um grupo que a gente está orando, trabalhando, pedindo a Deus e tentando despertar esse grupo. Aí tem os que fazem como hobby. Para eles, tanto faz como tanto faz. Se o senhor tem uma ideia, tem igreja aqui na cidade que elas não abrem um ano. Tem igreja que, em 1 ano e meio, ela abriu 2 meses. Não precisa nem me mandar fechar, ele já corre e fecha. Porque o pastor está nem aí. Ele não está nem aí. Essa é uma fatia que eu não sei se é... Ele não está nem aí. Tudo bem. Tem aqueles pastores que são sinceros, são honestos, mas, infelizmente, também tem uma fatia muito grossa de pastores acovardados. Pastores que botaram a fé de lado. Eu sei que tem a pandemia, nós não somos super-homens, nós temos um corpo físico. Pastores cristãos perderam uma vida, sim, mas quem guarda é Deus. A partir do momento que a pessoa fala assim, não, eu não creio que Deus possa me guardar, tem muitos pastores que eles perderam, infelizmente, estão perdendo a fé. E eles dizem assim, não abro não. Essa é uma fatia. Aí nós vamos para outra fatia. O pânico tomou o lugar da fé. Exatamente. Aí tem uma outra fatia que eu estou orando por eles. É aquela fatia de pastores sinceros, corajosos, de fé, mas que eles estão subordinados a uma liderança que não está nem aí. Tem pastores. Tem pastores que estão clamando a Deus, eu quero abrir a minha igreja, eu quero, com os devidos cuidados, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero ajudar as minhas ovelhas, eu quero fortalecer o meu povo, mas eles estão subordinados a líderes. Eles não são os líderes da igreja. Eles estão subordinados a líderes que não estão nem aí, estão lá, numa boa. Eles estão sofrendo. E a gente ora por esses, porque eu sei, a pastores sinceros, corajosos, de fé. Se ele pudesse, ele estaria com a igreja dele aberta, orando pelo povo, ensinando o povo, abençoando o povo, trabalhando. Mas o líder, ou os líderes, não estão nem aí. E diz assim, não vamos abrir não, ele tem que obedecer. Aí tem uma outra fatia, né, que são aqueles que, de fato, são de fé, são honestos, são pastores que, se preocupam com as ovelhas, eles sabem que, se não abrir a igreja, não tiver o culto, a reunião com o povo, reunir é fundamental, congregar é fundamental, eles estão lutando. Essa é uma fatia que não é muito grossa, hein? Não é muito grossa. É pequena. Essa fatia é fina e nós estamos contando, orando, para que Deus desperte outros. Aí a gente vai, depois o senhor, por favor, fale para mim o que quiser falar, por favor. Tem a outra fatia, tem um outro bolo. Esse bolo é dos membros. Esse bolo é de cristãos, são os membros. Então, tem a fatia daqueles que já são carnais, já eram frios. Vê a pandemia, o que eles fizeram? Maravilha. Congelou. Isso. Não, pastor. E alguns ainda são bem hipócritas. Não, pastor, eu sei que a igreja está fechada, eu gostaria muito que a igreja estivesse aberta, mas no fundo, eles estão comemorando o fato da igreja estar fechada. Bispo, segura teu raciocínio aí, ó. A mulher de Ló olhou para trás, que ela quis voltar para buscar algumas coisas, com certeza, foi transformada, paralisou, foi transformada numa estátua de sal. E tem, infelizmente, muito crente hoje está voltando atrás agora, está voltando a caminhada por causa da pandemia, está se transformando uma estátua de gelo, uma pedra de gelo espiritual. Né? Já parou, então, já parou. Já não caminha mais. Então tem gente fria e carnal, uma fatia em muitos lugares, então, nesse dia, que não agradeceu, mas gostou, aproveitou a pandemia, fechou,
E a gente dizia assim, mesmo quando abrir, muitos deles não voltam. Muitos deles não vão nem querer aparecer e vão dar desculpa. Essa é uma fatia. Aí tem outra fatia de membros, são membros, que eles são sinceros, mas eles são covardes. Sinceros, mas covardes. O parente diz assim, eles vão no supermercado, eles vão ali, vão lá, mas alguém diz assim, não vai na igreja, não. Eles são os covardes que eles dizem, não vou, não. Eles se acovardaram também. A gente entende um ou outro caso de alguém com uma comorbidade, uma situação de saúde mais a gente entende isso. Essas pessoas a gente entende. Está se preservando um pouco, não pode vir agora, mas não é desse pessoal que eu estou falando. Eu estou falando daqueles membros que se acovardaram completamente. Eles também parece que pegaram a ideia da mídia. A fé em Jesus foi embora também. A fé em Jesus parece que não existe mais. E eles estão esperando a pandemia passar para poder ver se um dia vem, para ver se um dia volta. Existe uma fatia que, inclusive, fica atacando, né, pela internet, não, porque eu amo a minha igreja, mas eu quero que ela continue fechada por enquanto. Existe uma fatia de gente falsa, de gente hipócrita, que no fundo, eles não estão interessados em crescer. E aí resta aqueles cristãos sinceros, fiéis. Nós temos, dizem, né, que nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, né? Quando fecharam as igrejas pela primeira vez, a gente viu o que na internet? 40 milhões brigando pela abertura das igrejas? Nós vimos 40 milhões... nós postamos numa época um banner que dizia: eu quero a minha igreja aberta. A gente imaginou que aquilo ia se multiplicar na internet. Não fomos nós que criamos, nós pegamos de alguém. Pouca gente. Então, o que nós temos? Assim, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo, e é com esse grupo que a gente tem que procurar falar, principalmente. É com aquele grupo de pessoas sinceras, são membros fiéis, sinceros, corajosos, cristãos, que lutam pela obra de Deus, pastores sinceros, corajosos, que lutam pela obra de Deus. Os pastores acomodados, e não são poucos, eles não são poucos, tem pastor que... Eu já conversei com um membro que não é da minha igreja. Graças a Deus isso aqui não acontece. Mas outro episódio de uns meses atrás, um rapaz cristão dizia assim: pô, bispo, nós já chegamos aí um grupo de pessoas, 6 pessoas, chegamos para o nosso pastor lá, falou: pastor, a gente está 2 meses sem a Santa Ceia, pastor. Abra a igreja, pastor. Nós estamos enfraquecendo. Olha só, as ovelhas vão ao pastor e diz: pastor, nós estamos 2 meses sem a Santa Ceia, nós estamos enfraquecendo. Pastor, abre a igreja. Não vamos abrir, não vamos abrir, não. Então tem um grupo de gente sincera que quer lutar, que quer a igreja aberta, que quer se empenhar, mas eles estão, na realidade, muitas das vezes, subordinados a pastores que estão acomodados. Então, os acomodados, ou eles acordam, ou é melhor dar lugar para outro. Covarde, obra de Deus não é lugar para covarde. Obra de Deus não é lugar para covarde. Pastor covarde não dá. Deus não nos deu espírito de covardia, né? Exatamente. Se aqui, né, com essas situações que a gente está vivendo, um monte de gente se acovardou antes mesmo de fechar a igreja, de mandar fechar, antes mesmo dessa imposição política que está acontecendo. Muitos deles já se acovardaram com medo de pandemia, com medo de abrir igreja e o povo adoecer, com medo de não sei o quê. Obra de Deus não é lugar para covarde, não é, nunca foi. Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de gente para batalhar espiritualmente. Sim. Olhando para o aspecto do povo brasileiro, o povo brasileiro tem que se levantar mesmo. O povo brasileiro tem que se levantar. Se não se levantar, a coisa vai virar o quê? Não é só pela
questão de templos fechados, né, bispo? É por outras questões. Todas as questões. Todas as questões. Porque agora as injustiças, os direitos já estão sendo suprimidos, reprimidos, e está indo embora. Liberdade está indo embora. Está indo embora. Então, nós estamos orando. Eu sei que tem homens de Deus orando pelo país. O povo tem que se levantar para tomar reações, atitudes como cidadão. Agora, não é só isso. Existe o aspecto espiritual. Nós tivéssemos aí uma igreja no Brasil, de um modo geral, forte, espiritual, forte, muita coisa não estaria acontecendo também. Eu não tenho dúvida sobre isso. Uhum. Muita coisa não estaria acontecendo. Porque o diabo está ganhando força. Né? Ganhando terreno. As trevas estão ganhando terreno. As trevas estão ganhando terreno. E muita gente está esquecendo disso. Então, tomara Deus que aqueles que são sinceros, pastores sinceros, eu gostaria de me dirigir a esses pastores. Você que é um pastor sincero, honesto, você está fazendo a obra de Deus com sinceridade e honestidade e sinceridade. Você tem amor pelas almas, mas você se acovardou. Pastor, não aceita, não. Luta, arranca. Fala, Deus, arranca de mim esse espírito de covardia. Você que é um pastor, que de repente é um pastor sincero, honesto, mas o seu problema é que você se acomodou. Você está acomodado. Ou você dá um chega na sua acomodação, toma vergonha e fala, vou lutar pelas ovelhas, vou lutar pela obra de Deus, vou lutar pelo reino de Deus, eu vou lutar pelo evangelho nesse país. Ou então, pastor, sai fora, dá vaga para outro. É verdade. Sai fora, dá vaga para outro. E os membros, os cristãos de igreja, eu vou dar um conselho aqui, é meu, tá, pastor? Não tô lhe envolvendo nesses conselhos, não, tá? Nem opiniões. Mas se eu fosse membro de uma igreja, o pastor acomodado, eu ia orar um pouco por ele e ia cobrar. Pastor, vamos lutar. Se ele não lutou, não reagiu, vai para outro lugar. Vai para outra igreja que tem um homem de Deus lutando. Você é membro de uma igreja, aí o seu pastor, ele está subordinado a uma liderança acomodada, que não está nem aí, mas você vê o seu pastor, ele é homem de Deus, ele é de fé, ele luta. Ajunta, arruma um meio de incomodar essa liderança. Vai lá, faz alguma coisa, manda e-mail, manda um torpedo, manda um míssil, manda alguma coisa. Fala, nós queremos a nossa igreja aqui na cidade aberta. Se os líderes não estão nem aí, mas nós queremos aqui, o nosso pastor é de fé. Nosso pastor é de fé. Bota essa liderança para correr atrás, para fazer alguma coisa. Se eles não têm coragem, porque tem alguns líderes que eles não têm coragem, e outros são acomodados, e outros são covardes. Pelo menos deixa quem tem fé, os pastores das congregações trabalhar, deixa os outros lutarem. Mas não, nós estamos vendo uma série de situações acontecendo e a gente não está tendo muita gente com quem contar. Não tem. Pastor, fica à vontade. Bispo, eu vou beber eu queria dentro dessa sua fala, eu queria colocar 3 situações aqui. Primeiro, aqueles que se acomodaram, por exemplo, e se basearam nas lives só, né? Tanto da parte de nós pastores, como da parte de membros. Estou falando nós no sentido, né, genérico, assim, né? Como da parte de membros. As lives, elas são ilusórias. Eu gosto de live, eu faço lives, mas eu sei, é ilusório isso. Não contempla todas as necessidades, porque apesar de ser um recurso do qual nós fazemos uso e devemos fazer uso para a glória de Deus, para proclamar o evangelho, mas o costume bíblico, o ensinamento bíblico é congregar, é estar junto, é o presencial. Uma coisa... Nós devemos lutar por isso. Eu tive a oportunidade de visitar Roma há alguns anos atrás e visitei lá as catacumbas. Lá, o povo era perseguido pelo Império Romano, bispo. O povo era perseguido, mas o povo procurava algum lugar para congregar, sabe? Exatamente. Eles iam para as catacumbas, aquele lugar lá é um cemitério subterrâneo.
entendeu? Aqui em Bauru, por exemplo, a gente tem arrumado o jeito de congregar, né? Agora, outra coisa importante, as lives são ilusórias e muita gente não assiste uma live completa, fica andando de live em live e não aproveita nenhum. Não dá. Não aproveita conteúdo nenhum, sabe? Aí fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali e não assiste nenhuma. Não se edifica, não recebe edificação. Com algumas exceções, é claro. Tem gente, tem alguma aqui que se fixa. Outra coisa, bispo, que me acusaram, inclusive, mandaram uma mensagem outro dia para mim, assim, vocês estão lutando para abrir os templos porque vocês querem dinheiro, vocês precisam de arrecadação. Aí eu fui muito enfático e eu quero falar aqui publicamente. Eu quero falar nessa live aqui, aproveitando a oportunidade que o senhor me dá, para dizer o seguinte: nós não precisamos de templo aberto para termos arrecadação. Os nossos irmãos, os membros das igrejas, os fiéis, eles hoje contribuem sem precisar ir ao templo, sem precisar. Não precisa. Nós queremos templo aberto porque isso é bíblico, é ensinamento da palavra, porque isso é edificante, porque isso glorifica a Deus, porque isso constrói, porque isso é invenção de Jesus, porque foi Jesus quem criou isso, ele criou a igreja como algo coletivo, né, para nós nos juntar, para nós orarmos juntos, cantarmos juntos, adorarmos a Deus juntos. Então, nós congregamos, por isso que queremos. Contribuição é segundo plano. Os irmãos fazem hoje Pix, faz transferência, faz depósito, nós não precisamos de templo aberto para isso. Então, ninguém venha nos acusar, ninguém venha querer jogar sobre nós essa ideia de que nós queremos templo aberto para arrecadar dinheiro. Não é essa a nossa intenção, jamais. Ontem, desculpa aqui, eu vou deixar o senhor completar. Ontem, por exemplo, teve uma matéria, Gilmar, o tal do ministro Gilmar Mendes, que solta bandido toda hora, ele tinha uma matéria lá, ele criticando, né, o fato de igreja abrir e tal. E eu pus um comentário, né, falando sobre o artigo 5, a gente ainda vai falar sobre isso na live, e nós temos um direito. E eu escrevi isso. Aí entra uma mulher que não é, inclusive, amiga do Facebook, né, muito perturbada, por sinal, e ela disse: como é, pastor? Eu expliquei na educação, falei: olha, é que nós temos um direito, a Constituição, assim, nós temos que lutar pelo nosso direito. Vocês querem dízimo, vocês querem botar povo na igreja para tirar dinheiro. Eu falei: senhora, a senhora não me conhece, eu sei que tem pastor mercenário, tem igreja que parece empresa, que trata o povo como se fosse cliente, empresa, mas tem obra de Deus, tem homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas corretas. A senhora não me conhece? Então não nos ponha no mesmo saco. A senhora não nos conhece. Então, com esse esforço de alguns de quererem ver a igreja aberta, e por causa de alguns que de fato são mercenários, a gente sabe que também tem, a gente está ouvindo. Mas é como o senhor falou, a importância de reunir é muito grande. Quando começou a coisa da live, eu não fiz live aqui. Aliás, essa talvez seja a primeira live aí junto. Aliás, 2, ano passado uma. A live para dar orientação, para falar de assuntos importantes, é importante. A live nunca vai substituir um culto. Nunca. O culto, nunca. Uma coisa é a pessoa sair de casa para congregar, e ali ela está reunida, ali tem um servo de Deus, uma serva de Deus para instruir, para orar junto, para alimentar as ovelhas. Isso é fundamental. A reunião é fundamental, congregar é fundamental. Aliás, algumas semanas atrás, eu preguei a respeito de situações que o povo, a nação de Israel, por exemplo, estava em situação difícil, né? Guerras difíceis, inimigos invencíveis, e eles se reuniam para orar. Uma das natureza da igreja. Isso é da natureza da igreja, o congregar. E aí, o diabo deu inspiração para muitos políticos para quebrar isso. E muitas das vezes nem pastores entenderam isso. Verdade. Outra coisa, bispo, que eu queria tocar aqui é sobre a questão da contaminação nos templos. Agora os templos são lugar de contaminação. Tá? Não, agora os templos são... a imprensa está jogando isso, eu estou lendo na imprensa, a mídia vendida, a mídia prostituída, que o senhor acabou de falar agora. Podre, ela né? está agora aproveitando esse momento para dizer que nossos cultos presenciais são focos de contaminação. Eu pastoreio 3 igrejas aqui na cidade de Bauru. Nós estamos há mais de um ano, vamos para 1 ano e 3 meses aí de pandemia,
não tivemos nenhum caso de contaminação a partir dos cultos. Os irmãos que tiveram, e que até estão contaminados pelo Covid, não contraíram em cultos. Contraíram no trabalho, contraíram em contato com outras pessoas, fora do ambiente culto. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Nenhuma. E eu digo, ou seja, nós estamos cuidando do distanciamento físico, né, que ele chama de distanciamento social dentro dos templos. A igreja cuida disso, tem álcool em gel, os irmãos usando máscara, nós não ficamos cuspindo na cara do outro, né? Não ficamos, isso a gente não faz, até antes da pandemia isso é falta de educação, né? Isso não é bom, não faz bem, né? não é agradável. Então, a gente está tomando os cuidados, né, com tudo, e não tivemos nenhum caso até hoje, graças a Deus, de contaminação dentro dos nossos cultos. Hoje, outra coisa importante, a gente hoje, eu estou hoje visitando pessoas com Covid em casa. Acabei de visitar, acabei de vir de visita de irmãos que estão com Covid. Estou levando gente para o hospital com Covid, né? Terça-feira, pastor, me leva no hospital, vem aqui em casa, me leva no hospital, que eu estou precisando tomar um soro, alguma coisa. Pastor, vai lá. Eu não vou me negar. Eu tenho família aqui, eu tenho uma mãe com 74 anos, né, com comorbidades, tenho irmã, tenho esposa, tenho filho, que a esposa e o filho, inclusive, já contraíram lá em Manaus, né? Mas é o seguinte, eu não sou irresponsável também, né, de chegar aqui e abraçar todo mundo. Não, eu tomo meus cuidados, faço meu tratamento, inclusive, tomo minhas precauções, tomo vitaminas, tomo aquele remédio, inclusive, que é blasfêmia para todo mundo aí, mas que ivermectina, né? Eu não estou dizendo que nunca vou pegar o Covid, pelo contrário, eu estou aí, mas eu não vou me recusar a servir a obra de Deus. Não vou deixar de cuidar do meu irmão, de orar por ele, de ir lá se precisar. Tem irmãos que não querem. A gente respeita, não vai. Mas aqueles que querem, aqueles que recebem a gente, nós vamos lá. Né? Claro, sem dúvida. É a função nossa. A igreja, nós não somos instrumentos de contaminação, a não ser que sejamos relapsos, que sejamos irresponsáveis e fiquemos aí fazendo de outro jeito. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa importante aqui também para finalizar esse meu comentário aqui sobre contaminação. Esse pessoal aí que está fechando igreja, governadores, principalmente governadores e STF, fecham os olhos para os transportes públicos, trens, metrôs e ônibus, principalmente das grandes cidades, que tem trens e metrôs, que tem os sistemas de BRT e etc. Fecham os olhos. Tem aí abundantes fotos e vídeos de trens, metrôs, estações, ônibus lotados. Hoje mesmo eu estava andando em Bauru aqui, eu com a minha esposa, e ela me apontou, olha aí, olha o ônibus lotado. Os ônibus lotados agora no final da tarde. Aí eu disse assim, tá aí, fechem os templos. Os templos é que são os focos de contaminação. Mas por quê? Por que fazem vista grossa, bispo, para ônibus, metrôs e trens? Porque a arrecadação é grande. Se parar, se diminuir a lotação dos trens, dos metrôs, dos ônibus, das grandes cidades, principalmente das grandes cidades, o que nós temos? Nós temos queda de arrecadação. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Curitiba, as grandes capitais do Brasil. Vai cair, o governo não quer, né, o prefeito também não quer. Então, aí querem jogar para cima de nós. Nós somos os culpados. E aí vem essa conversa. Aí vem com essa conversa de dizer que nós queremos templo aberto porque queremos arrecadação. Não cabe essa mais. Essa não cabe mais. Não adianta que não vai entrar essa ideia. Agora, eu queria falar a respeito de um ponto importante, que nós temos, por exemplo, graças a Deus, um trabalho muito importante, que é a Rede Internacional de Apoio Espiritual, e a gente dá apoio espiritual, orientação, via estudo, conversamos com pastores de vários países aí, agora quase 20 países. Tem países aí, Paquistão, Índia, Nepal, muitos países da África. A situação de alguns, que eu converso, pergunto, né, de alguns países, é que existe leis contra o evangelho. Agora mesmo, na Índia, nós temos igrejas na Índia. Andhra Pradesh é uma província, um estado, vivem 60 milhões de habitantes. Há 15 dias atrás, baixaram lá uma
espécie de uma lei, um decreto, contra a evangelização. Se uma pessoa de uma família acusar um pastor, minha família, alguém da minha família se converteu e o pastor forçou a conversão, esse pastor pega 3 anos de prisão lá. Evangelização com criança, evangelizou uma criança, 3 anos de prisão. Os pastores lá, eles têm as leis contra o evangelho, eles têm que ter a coragem, eles têm que se adaptar. Não é o nosso caso. Muitos pastores aí, eles estão esquecendo de que nós temos um direito da Constituição, além da nossa fé. Se, em relação à pandemia, poderia estar acontecendo, não é o caso, uma pandemia muito pior do que essa aí, sei lá, uma peste negra, e nós teríamos que ter a mesma fé. Gripe espanhola de 1909, que ceifou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo. Nós teríamos que ter a mesma fé para estar com a igreja aberta, orando pelas pessoas, atendendo os doentes. Se chegasse alguém infectado, pastor, eu quero a oração, o pastor tem que ter. Ele vai tomar os cuidados, mas ele tem que ter a fé, não tem que ter a fé? Ou os discípulos, na época de Jesus, quando viu o leproso, eles corriam. Eles não corriam. Não corriam. Eles tinham que dar atenção, orar, enfim. Então, o que acontece? Muitos pastores foram se acovardando. O prefeito manda fechar. Não sei o que manda fechar. Os pastores se acovardando. Nós temos direito. Nós temos a Constituição. Quando o apóstolo Paulo foi preso lá em Roma, né, está em Atos 22, se não me engano, o carcereiro estava pronto para açoitar Paulo. E Paulo olhou para ele e falou assim, mas vem cá, em outras palavras, como é que você pode açoitar um cidadão romano? Aí o carcereiro, mas você tem o direito? Eu tenho cidadania romana? Mas eu comprei por muito dinheiro, como é que você tem? Eu tenho de nascimento. E a partir dali, Paulo lutou e eles não puderam mais detê-lo, porque ele tinha o direito. Nessa sua palavra aí, lá em Atos 16, de 35 a 40, Paulo e Silas foram presos, açoitados publicamente, e depois queriam tirar eles na surdina, né? Aí ele disse, peraí, negativo, não existe nenhum processo formal contra nós, somos cidadãos romanos, eu quero a guarda pretoriana aqui para pedir desculpa para nós, para a gente sair daqui escoltado. Então, Paulo mostra para nós, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu Romanos 13, é aquele que diz o seguinte, faça uso dos seus direitos legais. Exatamente. O pessoal cai nessa conversa de que, não, e é verdade, toda autoridade é instituída por Deus, mas aquela a quem nós devemos temer, diz a Bíblia, aquela a quem nós devemos temer, está lá no capítulo 13 de Romanos, é a autoridade que louva o bem e que pune o mal. E não é o que está acontecendo no Brasil. Não é o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo, por exemplo, o STF hoje deu um baile de justificativas absurdas. Exatamente. Nenhum dos argumentos, eu acompanhei, nenhum dos argumentos dos que mandaram fechar as igrejas a partir de agora foi baseado na Constituição, nenhum. Todos baseados em ideias, em subjetivismos, em sentimentalismo, sanitarismo hipócrita. Sanitarismo hipócrita. Outra coisa, bispo, teve até um caso lá do ministro Alexandre de Moraes, que foi tentar citar um pouco da história do cristianismo, citou erroneamente a data de nascimento de Martinho Lutero, colocou Martinho Lutero lá em 1300. Né? É um hipócrita. Todo em relação à questão do sanitarismo orientado por Martinho Lutero. Quer dizer, absurdos. Nenhum argumento baseado em Constituição e lei. Pastor, não é à toa que o rei dos ladrões, o Lula, que não vai passar ninguém, né? Não vai passar ninguém. Eu acredito que ninguém consegue roubar tanto igual ele roubou. Não é à toa que ele está em uma boa. O rei dos ladrões está numa boa, né? Então, é assim. Outros mais. Estão sendo que são arquivados, né? E tudo acontece. Ontem eles livraram o Botafogo do Maia, lá do Rio de Janeiro, né?
o processo do Botafogo, do pai dele, foi para o brejo, né? Então, é assim, na minha opinião, isso é opinião minha, nós temos direito à Constituição. Ninguém devia fechar igreja nenhuma. Todo pastor devia pegar, botar a Constituição lá na frente, no mural, falar assim, está aqui, ó, eu tenho direito à Constituição. Se nós não nos levantarmos, tomando os devidos cuidados, tendo consideração com os protocolos que se pediram, se nós não nos posicionarmos, aí, daqui a pouco, isso aqui vira uma Venezuela. Venezuela. Se for sendo aceitado passivamente tudo, tranquilo, vai deitar e rolar. E eu diria mais ainda, viu bispo? O anticristo vai deitar e rolar, entendeu? Quando ele chegar, porque vai ser fácil, entendeu? Vai ser adorado, vai deitar e rolar no meio no meio evangélico, vamos dizer assim, no meio religioso. Por quê? Porque vai ser, não, é uma autoridade instituída por Deus. Nós temos que respeitar, né? Nós temos que adorar ele, nós temos que aceitar a orientação dele, porque é uma autoridade instituída por Deus. Esquecem-se do princípio bíblico que diz que mais vale obedecer a Deus que aos homens. Isso é Bíblia também. Exatamente. É Bíblia. Pedro foram presos, apóstolos, né? Foram presos. Isso aí é no vai Deus de perseguição, hein? Isso, Deus enviou um anjo. E Deus enviou um anjo, os pastores têm que lembrar disso. Deus enviou um anjo, abriu a porta da prisão e orientou. Quando vocês saírem daqui, continue ensinando. O anjo não falou, vai para cá, se esconde, arruma um buraco, esquece pregar. Não. O anjo orientou dizendo, vai lá e continue ensinando. Eles saíram dali, o que eles fizeram? Eles foram e continuaram ensinando. Aí alguém descobriu que eles não está na prisão mais, eles estão lá ensinando. Pegaram, aí vem o sumo sacerdote, interrogou e disse, olha, a gente já tinha avisado, expressamente ordenado que vocês não deveriam falar desse nome. Pedro, em outras palavras, Pedro quis dizer o seguinte, estão me lixando por que vocês estão dizendo. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa agradar a Deus e não aos homens. Então, a minha esperança é que os 7 mil, vamos dizer, os 7 mil que nos dobraram, lutem mesmo, é verdade. Tanto 7 mil em relação a pastores, são homens de Deus, de fé, que querem lutar pelo Evangelho, quanto aos cristãos que estão aí lutando. Eu repito, dou um conselho, hein? Você que é cristão sincero, o seu pastor fica, não, agora não, quando o psicopata do Dória mandar abrir, a gente abre, quando o outro mandar abrir, a gente abre, pressione o seu pastor, falou, pastor, o senhor está disposto a lutar pelo Evangelho, pelas ovelhas ou não está? Pressiona o pastor. Se ele é acomodado ou ele está se acovardando, ele tem que tomar alguma atitude, mas não morra na fé. Aí eu penso que a ovelha não tem que morrer na fé. Ela não tem que morrer na fé, porque tem muita gente sofrendo, querendo ir para a igreja, querendo encontrar a igreja aberta, e o pastor é que está dizendo, não, fica em casa, fica em casa. Então, nós temos que lutar e orar, além disso orar, e o povo brasileiro precisa se levantar. O povo brasileiro precisa se levantar. Não há dúvida, precisa se levantar. Tem aí a economia sendo destruída, e está sendo destruída porque eles querem. Ontem nós tivemos aí o país inteiro viu, só não vê quem não quer. O país inteiro viu lá em Chapecó, e não é o único lugar, tratamento precoce, tudo. Economia funcionando, as empresas investiram lá, diz o prefeito, 1 bilhão na cidade. Porque, então, ninguém está sendo irresponsável. Lá estão cumprindo com o distanciamento, todo mundo ali, né, cuidando da saúde, tal. A medicina trabalhando para salvar a vida, Uhum. Eu tenho um amigo meu, médico, que está no fronte da batalha. Ele é evangélico, ele é cristão. Ele disse para mim, Abimael, existe uma quantidade muito grande de médicos que estão trabalhando pela morte. Exatamente. Não estão trabalhando pela vida. Porque eles poderiam
poderiam trabalhar pela vida, mas a ideologia, a política, a politicagem, a ideologia, infelizmente, a ideologia é muito mais forte do que o trabalho pela vida. E outra coisa, só para fechar isso aqui, o lockdown é o método mais ineficaz, mais louco que se poderia colocar para resolver esse problema. A Argentina está aí. É o lockdown mais longo do planeta, desde que começou. Está aí, só piora a situação. Hoje, eles estão com 20 mil casos por dia de vírus. Né? E as mortes estão aumentando. Vai aumentar mais ainda a dose do lockdown, vai fechar mais ainda. Não está resolvendo. Não é o caso. Não está resolvendo. O estado do Texas, nos Estados Unidos, abriu. Lá, inclusive, nem máscara eles estão obrigando a usar. Estão cuidando com responsabilidade, distanciamento social e tal, mas está tudo aberto. Caíram drasticamente os números de infectados e de mortos no Texas. Suécia, Japão, são exemplos de países que não caíram nessa loucura. Angela Merkel, na Alemanha, até tentou, voltou atrás, correndo, pediu perdão para a nação, pediu desculpa. E nós estamos aqui vendo esses governadores lunáticos, infelizmente, são lunáticos, estão adotando... Lunático, psicopata, tudo que se despreparados, irresponsáveis, torraram o dinheiro que receberam, não aplicaram na melhoria dos hospitais, no aumento de leitos, de UTIs, e está aí a desgraça feita. Agora, no desespero, querem fechar tudo, querem fechar comércio, querem fechar templos, querem parar os cultos, querem parar a vida das pessoas, perturba a vida das pessoas, ainda mais do que já está perturbada, e, infelizmente, o alvo é um só, bispo. A gente sabe qual é o alvo. O alvo físico, pessoal, é um só. Todos eles estão fazendo tudo isso. É pura pirraça. É pura pirraça política. É para derrubar uma pessoa. Eu não vou nem citar o nome aqui. É para derrubar. Sem dúvida. É simplesmente isso, para causar o caos no país, para destruir tudo, porque são hienas. Eles vivem de carniça, eles vivem de restos. É o que eles querem depois. São bandidos, senhora. Com cestinha básica para depois aprisionar de vez, como está em Cuba e Venezuela hoje. Infelizmente é isso. Isso, exatamente. O psicopata do Dória quebrando a economia de um estado desse, que é mais do que muitos países por aí. Do Brasil. Agora ele está aí oferecendo linguiça calabresa na cesta básica. É um hipócrita, né? É um hipócrita, né? Pastor, nós vamos... Eu gostaria de, para a gente encerrar, fazer uma oração aí. Sim. E tomara que nós temos que continuar orando para que tanto que eu vejo pastores, servas de Deus, que são fiéis, corajosos, continue lutando, outros, né, possam, de fato, despertar, tomar a Deus que aqueles que estão acomodados ou acovardados se despertem, cristãos que estão aí acovardados, acomodados também despertem. Nós temos que orar, e orar também pelo povo brasileiro, para que esse povo desperte, porque se o povo não reagir também, tem uma parte como cidadão. Nós temos a nossa função como cidadão, mas como homens de Deus, servos de Deus, cristãos, nós temos uma responsabilidade espiritual, mas o povo tem que se levantar. Não sei se o senhor ainda gostaria de falar alguma coisa mais. Não, eu apenas quero dizer que tem uma palavra muito forte do pastor Silas Malafaia hoje à tarde. Ele gravou um vídeo, expôs o vídeo, que é muito contundente. É uma voz que está aí se expondo, assim como a sua, de bispo, se colocando aí no fronte da batalha. Vamos orar, é só isso. Vamos orar. A oração está com o senhor agora no final, viu? Tá bom, eu vou orar, agradecer a participação aí de todos aí que estão nos acompanhando aí de diversos lugares. Estou acompanhando aqui. Rio de Janeiro, Marília, outras cidades aí, Curitiba, um abraço para todos vocês. E agora, eu enfatizo, nós temos a Constituição, né, o artigo 5, para quem não conhece, tem pastores que às vezes não conhecem, né,
é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 5, inciso 6º. Então, todos os pastores deveriam pôr o artigo 5 lá e falar assim, está aqui, ó. Está aqui, ó. O prefeito não é maior do que a Constituição, o governador não é maior, o presidente não é maior, é a Constituição. E ir em frente. E o povo brasileiro, tomara que esse povo desperte, tomando os cuidados, os comerciantes deveriam abrir mesmo suas lojas, abrir o seu trabalho, tomando seus devidos cuidados. Está na hora de reagir, não está na hora de... Não podemos nos esconder, não. Para terminar aqui, eu vou só fazer uma brincadeira aqui engraçada, talvez engraçada, mas que serve para a gente. Eu outro dia preguei a respeito disso, que nós temos que lutar nos dias de Gideão, né, o povo de Israel cercado pelos midianitas, amalequitas, o povo orava, mas se escondia nas montanhas, entrava nos buracos, até que Deus viu Gideão. Gideão malhando trigo lá, como quem diz, o meu ninguém leva. Aí Deus se manifestou para ele e falou, Gideão, o anjo se manifestou, o Senhor é contigo, vai nessa força, livra Israel. Muito bem, Gideão falou, mas como? Não, eu sou com você. Né? Deu aquela palavra de fé para Gideão. E depois, Gideão tinha lá 32 mil homens. 32 mil homens. E Gideão, para enfrentar aí quase que 200 mil, ele deve ter ficado, não era tanta gente, mas Deus falou, tem muita gente aí, Gideão. Vai nos ouvidos e apregou os homens, quem for covarde e tímido, vai para casa. Então, parece que esse negócio de vá para casa já é antigo. Parece que já é antigo. Nós estamos precisando de gente que não quer ir que quer lutar. Aí, 22 mil eram covardes e tímidos e para casa. Ficaram apenas 10 mil. 9.700 acomodados. E só 300. Que Deus levante 300. Vamos orar para isso. E vai levantar em nome de Jesus. Vamos orar e que Deus desperte esses pastores acomodados, acovardados, que são, às vezes, sinceros, honestos, mas estão acovardados, e cristãos também. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós sabemos de tudo que está acontecendo nesse país, tantas injustiças, sofrimento, tanta destruição, tantos homens malignos que poderiam abençoar a nação, estão trabalhando para destruir, pessoas que estão infectadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão por aí entre a vida e a morte, tanta coisa acontecendo, e nós cremos que o Senhor é poderoso. Visite, Senhor, os hospitais, onde há pessoas entre a vida e a morte, não apenas infectadas com Covid, tantas outras que estão lá com câncer, tantas outras enfermidades, cura os doentes, liberta pessoas desesperadas, pensando no suicídio, depressivas, com medo, aterrorizadas, liberta essas pessoas, onde quer que elas estejam, e nós pedimos, Senhor, abençoa essa nação, levante homens, mulheres de Deus, que estão por aí, quem sabe, desanimados, acomodados, acovardados, desperta os teus servos e servas, desperta a tua igreja, Senhor, cristãos que precisam se levantar, batalhar, lutar, nós temos que lutar, então que o teu Espírito levante muitas pessoas e que essa nação receba forças para lutar e que as trevas se dissipem e haja transformações. Faz abater esses homens malignos que estão com poder político, esses homens malignos que estão julgando injustamente, que o Senhor venha abatê-los. Eles, certamente, muitos deles não vão se arrepender, então que o Senhor possa abatê-los, tira-os do poder, Senhor. Faça com que eles sejam arrancados do poder e que faça prevalecer a tua luz e o teu poder. Nós te pedimos, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor Abimael, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe a vida, ministério, família, cidade, e vamos continuar na fé, tá bom? Que Deus abençoe, Bispo Nilton Alves, abençoe o seu trabalho,
que o Senhor lhe encha cada vez mais de ousadia para continuar essa obra de Deus aí, a toda a membresia. Em nome de Jesus. Da Igreja do Deus abençoe. Novo Nascimento. Novo Nascimento. E Deus abençoe sua igreja também, os membros da sua igreja, seus auxiliares. Um grande abraço e obrigado a todos aí que participaram da nossa live. Que Deus abençoe e não esqueça, é um momento de oração e ação. Oração e ação. Não é orar e se esconder. Amém. Nós temos que orar, mas temos que agir. Vamos em frente, pastor. Se depender de mim, todo mundo abre a igreja. Vamos em frente. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço para todos. Deus aí. abençoe. Paz.